nosso outro convidado é o diretor adjunto do Corinthians, o Edu Ferreira, que está com a gente aqui. Tudo bem, Edu? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Estamos à disposição aí. Tá ansioso, imagino. Ah, tá. Um pouquinho, não tem como negar. Louco que chegue quinta-feira, para ver se termina logo esse campeonato pra gente, a parte do título. A gente consiga já na quinta-feira, então, concluir esse caneco. Edu, você já participa há muito tempo da vida lá política do Corinthians, mas um cargo importante pela primeira vez foi esse ano. Nem completou um ano ainda, acho que são 8, 10 meses, né? Entrei em fevereiro. Fevereiro. Vai dar 10 meses agora. 10 meses. Em 10 meses você já viveu de tudo. Você já viu o que aconteceu na Libertadores, no Paulista, a saída do Ianiquian e essa ascensão toda. Quer dizer, você já tem história para contar. Tem, já vivi muito como torcedor em volta do clube, dentro do clube na política, mas dentro do futebol foi a primeira vez e, como você falou, teve esse começo do ano que foi assim, o maior começo de temporada da história do clube, aqueles 3 primeiros meses, fevereiro, março, abril. Aí depois, infelizmente, teve aquela derrota da eliminação do Guarani do Paraguai, o Palmeiras. E aí teve aquele momento de crise, aquelas 2, 3 semanas, mas depois foi embora, voltamos a ganhar e tá aí o trabalho. Você já imaginava que seria esse ano tão positivo, Edu? Olha, ou te surpreendeu? No começo do ano, sim. Depois daquelas eliminações... Com a saída dos jogadores? Você fica um pouco receoso, mas como nós estamos lá dentro, a gente sabe, tá tudo contornado, todo mundo junto, unido, a gente sabia que ia buscar ia brigar no brasileiro. Não ia cravar, vamos ser campeão. Mas que a gente já tá brigando lá nas cabeças, com certeza. A gente lá dentro imaginava isso. Mas não vou negar que foi melhor do que a gente imaginava. O Edu, com a saída de jogadores importantes, né, principalmente o Guerreiro, mas foram alguns, vocês tiveram algum prejuízo técnico, principalmente no primeiro momento, para o Tite retomar ali a equipe competitiva, como vem se mostrando, mas vocês tiveram um alívio grande na folha de salário. Você imagina que se não tivesse tido esse alívio, se as finanças continuassem com problemas ali para fechar a conta, o Corinthians estaria nesse estágio no Campeonato Brasileiro? Isso não dá para cravar. Com a saída teve o Guerreiro, teve o Emerson, o Fábio Santos. Ajudou sim a reduzir a folha. Petros, né? O Petros. Mas se ia melhorar, se ia piorar, não tem como a gente cravar isso. Mas assim, a intranquilidade, os atrasos, você acha que... Isso a gente levou super bem lá dentro. O exemplo está aí, há 3 semanas atrás, onde o grupo foi quitado, só que até lá era jogo atrás de jogo, vitória, sempre com vitórias, boas participações dentro de campo, comportamento excelente fora de campo, isso não interferiu não. Edu, hoje a folha é de 8 milhões, é isso? Não precisa, não sei te falar. Mas é parecido? Mais ou menos, aqui não sei, a gente não costuma revelar valores, você sabe disso, uma coisa do Corinthians, a gente não costuma soltar valores, nada. Tá. Edu, eu queria saber de você, como é que é a situação hoje? Você falou que há 3 semanas vocês quitaram o direito de imagem. O que o Corinthians deve hoje para os seus jogadores? É a premiação de 2013? A premiação já foi paga? Como é que estão as contas do Corinthians em relação a esse elenco? Tá tudo quitado. Faltava alguma coisinha pequena de 13, que está sendo paga entre hoje e amanhã. Era o Paulista e a Recopa? Isso. Tá. Até amanhã vocês quitam essa... 4, 5 jogadores, né? Tá, que são os remanescentes. Isso. Tá. Outra coisa que eu queria saber de você, Edu, a situação do Ralf, que hoje talvez a situação mais delicada dentro do atual elenco, é um titular que tem contrato vencendo em dezembro. Sim. Em que pé está essa negociação? O porquê da dificuldade em renovar o contrato? Não, na verdade, nós conversamos há um mês atrás com o Ralf, aí depois a gente aguardou o empresário, devido aos jogos e tal, ficou um tempo aí, quase um mês sem voltar, sem ter nenhuma conversa. Semana passada conversamos com o empresário, uma conversa boa, evoluiu e vamos aguardar os próximos dias aí, acho que essa semana que vem, quem sabe a gente chega numa conclusão aí. Vocês não abrem mão de 1 ano de contrato? Essa é uma... Não, abriu mão sim de 1 ano. Vocês já aumentaram essa possibilidade? Abriu, falta alguns detalhes que vamos ver aqui nos próximos dias aí. Tá confiante então, Edu? Tá mais perto de fechar? Tá perto sim. Vamos torcer que nos próximos dias a gente resolva isso aí junto com o empresário. Edu, assim, você acabou de falar que o fato do salário atrasado, né, não influenciou. Eu queria saber, assim, se foi justamente pela diretoria de conversar com os jogadores, de deixar isso bem fechado, quando não sai para a imprensa, isso facilita. Mas também
pelo profissionalismo dos jogadores. Eu queria saber se o profissionalismo dos jogadores também influenciou nisso. Porque muitas vezes a gente vê equipes com salário atrasado, aí começa a perder, mas também não está pagando, por isso está perdendo. Então, o Corinthians foi diferente. Não estava pagando e continuou ganhando. Acho que Teve os dois lados. Não dá para negar o caráter, o profissionalismo dos atletas. E nós, o dia a dia, eu, o Alessandro, o Edu, o próprio Roberto, o Andrés, sempre tendo conversas, reuniões com todos os atletas e passando tudo que vinha acontecendo da parte financeira. Todos entenderam, deram credibilidade para todos nós e está aí o trabalho. deixando clara a situação para eles. Sim, sempre. Não passava 2, 3 semanas sem ter uma reunião sobre parte financeira. Edu, situação do Jadson, uma situação que muita gente falou, o Corinthians às vezes está deixando a situação ficar um pouco mais para frente. Muita gente lembra a história do Guerreiro, que é uma coisa que se arrastou e na hora H ficou mais difícil. Como é que está isso aí, a situação do Jadson? Já houve uma conversa preliminar, vai esperar? Nós temos alguns nomes onde nós vamos conversar para renovar. Tem algumas prioridades que são mais emergenciais, mas pode ter certeza que todos aí no decorrer de novembro e dezembro vão ser procurados. Você chegou a participar da história da permanência dele no momento da proposta da China, no começo do ano? Sim, estava lá já. Como é que foi isso aí? Ele saiu com a convicção um dia que ia para a China. No outro dia, conversando com seus familiares, acho que ele pensou melhor, voltou e reuniu com a gente, falou que quero ficar. E para a gente foi uma notícia positiva. Tem um atleta desse perfil lá dentro. E foi isso, seguiu. E graças a Deus está aí. Qual que é o papel do Tite em todas essas situações? É o cara que vai para a China e não vai mais? É o jogador que dá o máximo, mesmo com situação de pagamento atrasado? Ele é o cara mais importante ou não? Ele é um dos, não tem como negar, ele é um dos caras mais importantes nessa parte, dentro e fora de campo. Para conversar, dar opinião. O jogador mesmo procura muito ele. Ele às vezes procura o jogador, mas o jogador procura ele. Para tirar alguma dúvida dentro, coisas de campo ou extra-campo. Então ele tem um papel muito importante no dia a dia do clube. Edu, a gente mostrou uma matéria aqui feita no ESPN.com.br na semana passada, onde mostrava que indiscutivelmente o Corinthians é o time que mais conquistou títulos nos últimos 4 ou 5 anos, mas é também o que mais investiu. Claro que pode investir mais que os outros porque é quem tem as maiores receitas, mas nesse período a dívida também aumentou. E só nesse ano, se não me engano, quase 30 milhões de reais a dívida também chegou a aumentar. É menos do que foi o ano passado, mas mesmo assim a dívida aumentou. Todos os clubes hoje sonham com essa fórmula de você poder investir, mas ter a dívida controlada. Isso eu sei que é conta também do departamento financeiro, mas vocês do futebol, o que fazem para conseguir encontrar aí essa solução? Um exemplo foi agora, como citou no começo do programa, com a saída de alguns atletas. Seguramos essa parte salarial, a folha, contratações, houve pedidos, nós seguramos. Não vamos negar que teve sim pedidos para vir mais jogadores em troca desses que saíram. Mas devido à situação, nós seguramos, todos os departamentos do clube estão sendo enxugados. E vocês podem ter certeza que o Roberto, junto com o Hermes Provisão, diretor financeiro, até o final da gestão vai deixar o clube em ordem. Vocês podem pelo socrar menos a dívida controlada, pelo menos. Com certeza. O Edu, de reforços para o ano que vem, quantos jogadores chegam ao Corinthians, jogadores de peso? Nós estamos olhando, nós queremos trazer uns 2, 3, 4 reforços. E estamos analisando o mercado. E nas próximas semanas, assim que concluir o campeonato, nós vamos cair mais de cabeça em cima disso. Mas assim a projeção de reforçar mais ainda o elenco. Ô, Edu, eu sei que vocês ainda não pensam nessa possibilidade, mas a realidade é que o Corinthians tem uma vantagem muito grande sobre o segundo colocado, que é o Atlético. E o Renato Augusto deu uma entrevista recentemente dizendo que o desgaste é muito grande, né? Porque a forma como o Corinthians joga, a intensidade e tal, e que de repente conseguir as férias um pouco antes do fim da competição seria interessante. Se o Corinthians realmente conquistar o campeonato com antecedência, que é o que parece que vai acontecer, vocês imaginam alguma situação nesse sentido? Tem uma ideia em cima disso e nós vamos sentar e conversar assim que deixamos isso, já apontamos semana passada, assim que confirmar o campeonato, nós vamos sentar junto com a comissão técnica, o Tite, definir tudo isso. Você acha que o fato do Corinthians, até por como o Tite é um cara correto e tal, o Corinthians mexer na briga do rebaixamento, pega o Avaí na última rodada, isso pode fazer com que ele reveja essa situação? Não sei, nós estamos pensando, primeiro a gente tem que pensar no Corinthians. Claro. Todo o trabalho que vem sendo feito, tudo que foi conversado lá internamente, que foi combinado, mas por isso que eu citei que nós vamos sentar com a comissão técnica e definir todos esses pontos de férias, se sai antes,
sai muito antes, pouco antes, quem sai, quem fica. Então isso acho que na semana que vem aí, tudo dando certo essa semana, nós vamos estar com essas definições. Jogadores do Corinthians, eles voltaram a treinar hoje, né? Ontem eles tiveram folga. E aí o Wagner Love, ele deu uma entrevista coletiva hoje lá no Centro de Treinamento Joaquim Grava. Ele estava falando sobre esse sonho do título, né? Essa ansiedade que os jogadores estão com o título, mas falando que precisa se conter, precisam ficar com o pé no chão. Vamos ouvir. A gente sonha, a gente pensa, enfim. Só que a gente tem que conter um pouco a ansiedade também para que não nos atrapalhe no jogo. Agora, seria uma injustiça esse campeonato não ser do Corinthians. Se a gente ganhar do Vasco, o Vasco ficar praticamente, for praticamente para a segunda divisão, não vai ser uma culpa nossa. Vai ser o trabalho que o Vasco vem apresentando desde o início do Campeonato Brasileiro. E se o São Paulo quiser nos entregar a faixa na nossa casa, diante da nossa torcida, ficaremos todos felizes com certeza. Mas se não, deixar para a última rodada. Se vai fazer esses 2 pontos nos 4 jogos, tem que fazer, senão a gente tem que apanhar de vara de goiaba. A gente tem que entrar com tudo contra o Vasco para conquistar o nosso objetivo e conquistar os 3 pontos. Que aí a minha família não vai no jogo, então se acontecer da gente sermos campeões, eu quero estar com a minha família, quero comemorar ali longe de São Januário, de preferência. Eu acho que eu não acredito em volta olímpica, até porque a torcida do Corinthians não vai estar ao redor do estádio, vai estar numa parte só da arquibancada. Então, ir ali comemorar com a nossa torcida e depois seguir para comemorar em outro lugar. Na verdade, eu morei lá quando eu era mais novo. Em São Januário? Morei em São Januário, Então, conhece... 2 anos mais ou menos. Conhece muito bem então o estádio? Conheço. Conta pra gente a dificuldade de acesso para o torcedor e para o jogador dentro de campo, como que é esse caldeirão? Olha, vai ser pressão, com certeza. A torcida do Vasco com certeza vai querer comparecer. Principalmente na nossa chegada vai querer nos intimidar, mas quando entrarmos dentro de campo é outra história, é outra coisa e temos que fazer o nosso trabalho. O Wagner Love estava contando para vocês essa passagem dele lá, Edu, morando ali perto do Vasco? Foi que gerou comentários semana passada lá dentro do CT, né? Sobre o jogo, o local, que infelizmente não vai ser no Maracanã. Ele estava contando que teve uma época da vida dele, que ele morou alguns anos lá, conhece bem a região. Mas isso não preocupa o Corinthians? Não, que até estamos tendo uma boa relação, tanto os presidentes, o Roberto Creurico, a direção com direção, o coronel, nosso chefe de segurança, o Dutra, com a polícia de lá, não vejo problema nenhum. Vamos tranquilo e resolver dentro do campo. Edu, certamente o que mais passa pela cabeça do torcedor hoje é como é que vai ficar o time para o ano que vem. A Marcela chegou a te perguntar. Eu queria pontuar com você 2 questões. A primeira em relação a reforços do Bragantino. O Alain Mineiro já chegou a declarar que está muito próximo de um acerto com o Corinthians. O Alain Mineiro é um meia, tem 9 assistências e 8 gols na Série B. E o Douglas, o goleiro do Bragantino, também parece que é uma negociação avançada. Queria que você comentasse sobre esses 2 nomes e depois sobre possibilidade de saída. Primeiro, os 2 do Bragantino, por favor. O Douglas está fazendo uma campanha excelente, um baita goleiro. Ele estamos analisando, está próximo de um acerto. O Alain Mineiro estamos conversando. Vamos aguardar aí mais alguns dias, algumas semanas, mas temos interesse nesses 2 atletas. E possibilidade de sair. Especula-se muito que talvez os maiores alvos hoje do Corinthians são o Felipe e Gil. E que já havia até sondagem de time italiano para o Felipe e sondagem de time alemão para o Gil. Que pé está essa história? Não houve nada. Houve há umas semanas atrás uma sondagem pelo Felipe. Tá. Agora nada oficial, isso eu te garanto. Da Itália? Foi da Europa, da Itália, da Alemanha, foi de alguns clubes. Mas o resto não teve nem sondagem. Meio que para descobrir preço. Tipo, Edu, como é que funciona? Não tem nada. Só a sondagem do Felipe mesmo. Tá. Não teve nada, nenhuma procura, nada concreto, proposta, reunião, nada. O Corinthians precisa vender jogador para fechar no Azul? Não? O Corinthians está pensando em manter esse grupo. A ideia é manter esse grupo e reforçar mais um pouco ainda. Com o Pato, por exemplo? Quem sabe? Tem chance. Se ele não for vendido, se não pagar, ele fica, né? A porta está aberta. Você, particularmente, tem que opinião a respeito do Alexandre Pato? Pelo que eu vejo aí fora, como está sondagem por grandes clubes aí da Europa, acho que tem grandes chances dele caminhar, dele voltar para a Europa. Mas, como já conversamos com ele, a porta está aberta. E em janeiro ele se apresenta, viaja com a gente para a pré-temporada e segue a vida no Corinthians. Mas, como eu falei, tem essas grandes sondagens aí da Europa.
Vamos esperar mais aí, acho que em dezembro, aí alguma definição. A ideia, de repente, é já partir com o elenco fechado para fora do campo? A ideia é, quanto mais fechado, melhor, né? Então vamos tentar apressar algumas negociações, algumas coisas que vão aparecer nos próximos dias, para tentar ir com o grupo completo lá para os Estados Unidos. Edu, e o nome do estádio? Os naming rights? Olha, não é diretamente uma função essa, né? Mas o que eu ouço no dia a dia, tem 2, 3 empresas aí, principalmente 2 empresas que estão negociando dia a dia, e eu acho que nas próximas semanas tem grande chance de ter um acordo final aí. Edu, Christian e Edu Dracena foram reforços, apostas erradas do Corinthians para esse ano? Não. Pelo custo que eles representam, por serem reservas? Todo mundo tem o seu preço, seu valor, sua importância. O Edu, quantos jogos que ele entrou? O Christian entrou alguns, infelizmente teve 2 lesões, que ficou um período parado, um grande período, isso atrapalha bastante. Porque além do atleta ficar um período parado, depois para até ele voltar ao que ele estava, a parte física e tudo mais, há um tempo. E o Edu entrou em várias partidas, fez uma partida excelente agora a última contra o Goiás. Acho que todo mundo tem sua importância lá dentro, não tem como negar. Além dos jogadores, comissão técnica, vamos dizer, desde o faxineiro, o pessoal da cozinha, pelo gramado, até o presidente. Ô, Léo, o que o Vasco tem que fazer para conseguir adiar mais uma vez essa festa do Corinthians? Consegue? Eu acho que essa história do clima, que o Wagner Love falou de intimidação e tal, acho que não é a melhor tática. Acho que é jogar. O Vasco tem jogado bem. O Vasco ficou várias rodadas sem perder, em vários momentos até, levou gol no final, ou foi prejudicado pela arbitragem. Então, assim, o Vasco tem que continuar com a motivação em alta. O Jorginho faz um bom trabalho. Ô, Léo, se a solução fosse jogar em São Januário, o Vasco teria que ter jogado o campeonato inteiro lá. Mas tá indo por causa de uma questão do Maracanã, né? Então, que não está disponível. Eu acho assim, o apoio da torcida, que muitas vezes desapareceu durante o campeonato. Mas isso vai ter. Isso aí já voltou a ter, mesmo no Maracanã, depois que o time começou a embalar de eu novo, acho que mais do que a intimidação é esse apoio. apoio, a gente vai fazer jogar junto, corredor, a gente vai receber os jogadores, a gente vai lotar o estádio. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa. Claro, você está jogando contra o líder do campeonato, virtual campeão. Mas é pensar mais em você, sim. É pensar no que você tem feito de bom, é pensar em como você conseguiu arrumar uma casa e fazer o seu jogo. Acho que o ponto do Vasco é basicamente esse, assim. Não adianta mais negociar, no empate não é boa ideia, mas o Vasco do segundo turno... Não é? O quê? Você não acha que empate pro Vasco? Não? Não é, não. Nesse momento, não é, não. O Vasco tem que procurar sair para ganhar o jogo. tem que procurar jogar, porque como o Wagner Love falou, pode ter a pressão que for, mas dentro de campo é que vai ganhar um jogo. Não vai ganhar um jogo fora de campo, pressionando ninguém. Agora, que é uma missão muito difícil para o Vasco, porque esse time do Corinthians é muito difícil de ser batido e o Vasco precisa da vitória. Se até o empate fosse bom para o Vasco, acho que seria até mais fácil, que o Corinthians sairia campeão e o Vasco satisfeito. Mas, como não é satisfatório para o Vasco esse empate, acho o jogo bastante complicado para o Vasco. Sabe o que é bom para o Vasco, que poderia acontecer? São Paulo abrir 2-0 no primeiro tempo no outro jogo. Que aí eu acho que, de repente, um relaxamento natural por parte do Corinthians dentro de campo pode acontecer. É óbvio que é uma coisa que o Tite nunca vai falar nem defender, óbvio que não. Mas, assim, é uma coisa que o cara fica sabendo dentro de campo, não tem como não ficar sabendo. Até o placar de São Januário vai anunciar. Eu acho que o Vasco está torcendo bastante para isso. A torcida vai comemorar. Acho que é uma dinâmica natural, assim. O andamento do outro jogo influenciar no que acontece em São Januário. Porque, de repente, sei lá, gol do Atlético no começo. Aí, vamos ter que ganhar aqui para sair campeão. Isso, um jogo mexe com o outro, acho que isso é indiscutível. O Corinthians completa hoje 60 dias sem perder. A última derrota foi para o Internacional em 16 de setembro. Aquele jogo em Porto Alegre, uma derrota nos últimos 20 e tantos jogos, 26 jogos. Né? São números extremamente positivos. Edu, queria aproveitar a tua presença e perguntar a respeito da parceria com o Tigres. O Corinthians montou uma parceria com o Tigres da primeira divisão do Campeonato Carioca. Como é que vai funcionar? Dá um pouquinho de detalhe a respeito desse acordo. Há uns 3, 4 meses atrás, o Tigres nos procurou, foi lá no CT, houve algumas conversas. Eu fui um dos que acabei indo visitar lá o Tigres no Rio de Janeiro. Inclusive, me surpreendeu. É um CT, assim, maravilhoso, uma estrutura assim... Poucas pessoas têm a ideia do que é o Tigres, do que tem aquela estrutura que existe lá. Um mini estádio, sem treinamento com 8 campos.
Tem 5, mas tem 8 campos no total ali, estrutura de vestiário, enfim, uma estrutura completa. E conversa foi rolando mês a mês, e acabamos fechando mês passado essa parceria técnica, onde a categoria de base e o profissional vão estar trocando jogadores, trocando informação, e um ajudando o outro. E caso venha alguém ser revelado no Tigres, no Carioca, ele vir para o Corinthians e vice-versa. O Tigres, de repente, quer algum jogador que nós não estamos aproveitando, a gente manda tanto da categoria... O Zé Paulo vai para lá, Edu? O Zé Paulo é um dos que vai para lá. Tanto a categoria de base como profissional está envolvido entre um clube e outro. Vamos ver as mensagens que estão chegando aqui para o Eduardo Ferreira, as mensagens do torcedor do Corinthians, tá? Claro, para a gente também, a gente pode comentar aí, não sei se alguém tem mais alguma pergunta para o Edu, a gente pode fazer, mas os corintianos estão mandando aí na hashtag Bate-Bola Debate. Luiz Rocha, quantos gols faltam para o Corinthians fazer o 100º no Ceni? Ele tá com medo disso, é aquela questão lá. Você tem essa conta aí, Edu? São 97 ou 95, Olha, né? Então, cada um tem um número, né? Mas acho que são três gols aí. Na conta do corintiano são 3, na conta do São Paulino são 5. Cada um tem sua conta, seu número. Você acha que ele vai jogar? Sei. Tem o aplicativo do Celso Zelt aí, depois ele pega lá e soma, pô. Ele tem um almanac, né? É verdade. A importância do jogo deveria jogar sim, mas vamos aguardar. Estamos pensando no Corinthians e São Paulo. Quando o Léo falou que eram 5 gols, eu achei difícil, mas chegou o Edu agora falando que são 3, eu acho que eles vão com essa intenção pro domingo, sim. Mais uma aqui, olha só. Quinta-feira o Corinthians confirma o título em São Januário, 8-0. 8-0? Que é isso, hein? É o Chico Lang. E a outra mensagem é do Pedro Henrique. O Corinthians merece ser campeão. Sou palmeirense, mas foi merecido sim. Muito bem, aí o Pedro Henrique. O Edu Ferreira, torcedor do Corinthians. Ele quer ser campeão contra o Vasco e comemorar contra o São Paulo ou quer ser campeão contra o São Paulo? Não. O Edu Ferreira, torcedor, o Edu Ferreira, dirigente, quer ser campeão quanto antes. Poderia ter sido já agora no domingo passado. O Atlético pegou o Figueirense, o Atlético enfrentou o Figueirense, não deu certo. Vamos ver se já resolve tudo agora nessa quinta-feira. Você estava assistindo o jogo aonde lá, do Atlético? Como é que foi? Estava assistindo em casa. Estava em casa? Estava em casa. Sozinho? Não, com os amigos. Com os amigos? Família, amigos. 45 do segundo tempo e tal. Estava tranquilo, né? Já estava comemorando, Edu? Planejando, abrindo sorriso. Mas faz parte. O Edu, você ainda é da Gaviões? Jamais vou deixar de ser. Isso aí não tem... Eu sempre frequentei, sempre ajudei, sou filiado, não tem porque eu falar assim, não sou mais. Nunca vou deixar de ser. Sim, e aí você conversa com todas as torcidas, além da Gaviões, a gente imagina. Sempre tive uma boa relação. Nos últimos 10 anos eu entrei mais diretamente na política do clube. Ano a ano fui crescendo, conhecendo. E sempre tive relação, torcedor comum, organizado, homem, mulher, não importa. Sempre tive uma boa relação com o torcedor. Maravilha, então. Só fazer mais Eduardo uma, Ferreira. Pode, claro. O Andrés tuitou dizendo que há uma proposta de 14 milhões e meio de reais pelo Mendonça, é isso mesmo? Tem uma conversa avançada nessas cifras aí. Que coisa, Edu. Mais ou menos, vai para mais, para menos. Mas vamos aguardar, vamos esperar aí também. Vocês contrataram ele de graça, não foi, Edu? Praticamente foi. Um valorzinho lá pequeno, mas vamos aguardar mais um pouco. Como é o nome do time do Mendonça? O time do Elano. O time do Elano. Chinaí. Pode ser Chinaí. E aí seria para esse próprio time? Essa proposta de 14 milhões? É um outro da Europa, time? Vem de fora. Tem algumas propostas aí. Porque vocês têm contrato com mais 2 anos e meio com ele, é um contrato longo, né, Edu? Isso. Belo negócio, hein, Nicola? Belo negócio. Uma sondagem boa aí que apareceu, conversa acontecendo. Acho que mais aí 1, 2 semanas, ver se a gente tem uma definição desse caso. Porque ele chegou ao Corinthians meio que por indicação, DVD e tal, e chegou pagando uma comissão baixa, não teve um custo para um clube, né? Vocês pagaram uma... Eu não estava esse período lá, né? Foi logo no começo do ano, eu não estava ainda no futebol. Mas foi um valor baixo. Parece que foi o acordo de uma comissão e uma aposta, que foi um jogador que chegou sob bastante desconfiança, né? Muita gente imaginava que não poderia dar certo. Ele até teve boa participação no Campeonato Paulista, no jogo contra o Palmeiras, foi bem. Começo do Brasileiro mesmo. Teve mais para jogar ele e o Romero na frente. Mas depois caiu, né? Depois caiu de produção, acabou sendo reemprestado ao futebol indiano e todo mundo imaginou que o Corinthians não fosse ter lucro com esse jogador, a ponto de ter que emprestá-lo para o futebol indiano. Quando o contrataram por 3 anos, foi uma contratação bastante discutida. Por que 3 anos para um jogador que ninguém conhece? Se o Corinthians for capaz de vendê-lo
por essa cifra de ainda que não sejam 14 milhões, 12, 10 milhões, é um lucro extraordinário para um jogador que nem foi tão bem assim no Corinthians. Teve um bom primeiro momento, mas depois acabou sendo mais uma opção para o banco de reservas. Muito bem, tá aí Eduardo Ferreira, diretor adjunto do Corinthians. A gente agradece a participação dele aqui no nosso Bate-Bola Debate. Obrigado, viu, Edu? Obrigado a vocês, uma boa tarde. Estou sempre à disposição de vocês. Volte em breve. Maravilha. Obrigado.